começar a gravação. Recording in progress. Vamos lá, então. Hoje a nossa aula é sobre crase e é uma das últimas para a gente passar para a sintaxe. Crase só serve para acabar com a alegria. Não. Ela vai construir o seu conceito de alegria, você vai ver. E é realmente um conceito que ele não é muito explicado, assim, nas aulas, né? As pessoas acham que é intuitivo, mas não é, tem regras. E vocês vão ver que, tipo, seguindo a regra prática, pessoal, vocês vão matar de cara. Quer ver? Primeiro a gente vai definir o que é a crase. A crase, as pessoas acham que é aquele acento invertido, o acento em sentido contrário do acento agudo, mas não é. A crase, ela é um fenômeno, tá? Que é a fusão da preposição a, por exemplo, eu vou a algum lugar. Essa preposição é a preposição a, certo? Com o artigo definido a. O que é esse artigo definido a? É aquele artigo que define algum substantivo no feminino. Por exemplo, eu falo o lápis, mas eu falo a caneta, certo? Então, é um artigo que define o feminino. O acento relativo à crase se chama acento grave, tá bom? Existe o acento brando, não, existe o acento grave e o acento agudo, o acento circunflexo, enfim. O acento da crase, então, se chama acento grave, tá? E além de ser essa fusão da preposição a com o artigo definido a, ou seja, dois as, a crase ela pode acontecer na preposição a com alguns pronomes que começam com a letra A. Então, tipo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, certo? A gente vai ver alguns exemplos que vão direcionar vocês nesse sentido, tá bom? E aqui eu trouxe, pessoal, uma forma bem prática de vocês entenderem o que é a crase e como eu vou saber onde colocá-la, tá? É uma batata para vocês. Como eu vou saber onde eu vou colocar a crase? Vocês vão substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Se essa palavra masculina exigir a preposição a, vai ser formado, pessoal, uma construção ao. Cadê? Ao, aqui, certo? Se esse ao for formado, haverá crase. Por exemplo, trouxe aqui para vocês, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bem. Eu irei à igreja com crase ou eu irei à igreja sem crase? A gente tem um substantivo feminino aqui que se chama igreja. A igreja é feminino, tá? Não é o igreja. Então, eu vou substituir essa palavra feminina por uma palavra masculina para ver se eu tenho ou não que colocar crase. Vou substituir por museu, por exemplo. Eu irei ao museu. Olha o ao aqui formado. Eu irei ao cinema. Olha aqui o ao, gente. Então, eu vou ter crase. Por quê? Se eu tenho a formação da contração ao, eu também vou ter a crase, que é a preposição a, mais o artigo definido a. Vocês entenderam? Querem mais um exemplo? Eu vou trazer mais exemplos nos outros slides, então eu acho que vai ficar didático. Tá tranquilo. Ok, João. Por favor, gente, a Raíssa que falou que é só tristeza, coloca a dúvida aqui, tá bom? Que a gente ajuda uns aos outros aqui, a aula fica até mais dinâmica, tá bom? Eu coloquei aqui outro exemplo. Eu tô com dúvida se usar a crase nessa frase aqui, Alessandra. Em relação a com crase ou a sem crase população brasileira, a violência é grave. Frase de redação essa, hein? Em relação a alguma coisa. A população brasileira aqui é o nosso substantivo feminino, certo? Eu falo a população brasileira e não o população brasileira. Então, é o seguinte, vou trocar essa expressão por uma expressão
do gênero masculino. Então, eu troquei em relação ao povo brasileiro. Olha, população, povo. Eu tenho a formação dual? Tenho. Então, crase na certa, certo? Vocês entenderam? Portanto, a crase em relação à população feminina, à população brasileira, perdão. As pessoas, quando vão ler uma frase que tem crase, elas costumam ler em relação a, como se fosse tipo sabe? Mas não, pessoal. É um A que significa dois As. Então eu não preciso ler duas vezes, tá bom? Eu leio em relação à população brasileira, certo? Vou dar um exemplo onde não tem crase. Por exemplo, eu vou comprar a blusa azul. Esse A aqui tem crase? Será que tem? Vou substituir por uma palavra masculina. Eu vou comprar o vestido azul. Tem formação daquela contração ao, pessoal? Não tem, né? Então, para que eu vou enfiar a crase onde não precisa? Onde nem faz sentido colocar, tá bom? Vamos ver. Aqui, ó, eu coloquei outro exemplo aqui para vocês. Preciso entregar a tarefa à professora. Esse A precisa de crase? Não sei. Vou substituir por uma palavra no gênero masculino. Preciso entregar a tarefa ao professor, certo? Se eu tenho a formação da contração ao, eu preciso de crase quando for relacionada a uma palavra feminina, tá bom? Por exemplo, se a gente não soubesse colocar o ao aqui, vê se faz sentido. Preciso entregar a tarefa ao professor. Não faz sentido, né? Preciso entregar a tarefa a professor. Também não faz sentido. Então, eu tenho que unir os dois, a preposição e o artigo definido, tá bom? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá sendo claro? Que agora a gente vai entrar nas regras mesmo, tá bom? Como eu disse para vocês, a crase, ela acontece diante de artigo definido no gênero feminino, né? Então, não faz o menor sentido eu colocar uma crase antes de uma palavra masculina, porque a palavra masculina exige o artigo definido o, certo? Então, não faz sentido. Antes de verbos, também, porque eu não posso falar, por exemplo, eu estou correndo, por exemplo, certo? Não faz sentido, né? Correndo, quando eu falo em relação ao artigo definido, tá? Que pode acontecer de exigir a preposição, por exemplo. Eu te ensino... Deu ruim na dicção. Eu te incentivo a estudar. Esse a estudar, ele é um verbo que precisa da preposição somente, não do artigo, tá bom? Antes dos pronomes demonstrativos, esse, essa, esta, este, isto. Por quê? Porque esses pronomes, eles não exigem artigo. Eles podem ser acompanhados pela preposição. Mas o artigo não é exigido. Por exemplo, eu não falo o esse menino, certo? O esse menino é loiro. Não, eu falo esse menino é loiro. Assim vai acontecer com as palavras femininas. Eu não posso falar essa menina é loira. Eu falo essa menina é loira. Esses pronomes, eles não exigem artigo antes, certo? Nenhum pronome, na verdade. Mas enfim. Entre palavras repetidas, pessoal, também não é necessária a crase. Então, face a face, cara a cara, mão a mão, boca a boca, não sei mesmo, deixa eu pensar, perna a perna, por exemplo, ou, sei lá, qualquer palavra repetida, né?
alegria a alegria, por exemplo. Certo? Palavras repetidas não precisam de crase. E antes de lugares que não aceitam artigo. Como assim lugares que não aceitam artigo, Alessandra? Então, a gente vai ver que os lugares, eles também são muito cri-cris, pessoal. Uns aceitam artigo e outros não. Então, para a gente saber em quais lugares vai ter crase, eu criei uma música para vocês, tá? Uma música não, é uma poesia, na verdade. Contemplem a poesia contemporânea da Alessandra. É o seguinte, se eu falo vou a e volto da, ó, volto da, significa que crase há, certo? Vai existir crase. Vou a, volto da, crase há. Vou a, volto de, crase pra quê? Como assim? Vamos ver. A minha frase é a seguinte, vou a Brasília. Se eu falo, mas Alessandra, quem vai a algum lugar, né? Então vai ter crase, porque Brasília tem cara de ser mulher. Justamente, mas ela aceita artigo? Não, pessoal, ela não aceita. Por quê? Eu vou a Brasília, mas eu volto de Brasília. Eu não volto da Brasília, tá bom? Eu volto de Brasília. Se eu volto de, crase pra quê? Não é? Então, não vou colocar crase aqui no verbo ir, vou a Brasília, certo? O que não acontece com a palavra Alemanha, por exemplo. Ela exige o artigo. Como que eu sei? Vou à Alemanha. Tem crase ou não tem crase? Ela tem crase, pessoal. Por quê? Porque eu volto da Alemanha. Eu não volto de Alemanha. Entenderam? Se eu volto da Alemanha, volto da, crase a. Certo? Então, olha o nosso acento grave aqui na Alemanha. E eu coloquei um exercício aqui para vocês, ó. Nesta manhã, pegarei o avião para ir à Grécia. O meu A tem acento ou não tem acento? Porque eu volto da Grécia ou volto de Grécia? O que vocês acham? Tem crase ou não tem? A Raíssa disse que tem acento. Todo mundo concorda com a Raíssa? Tem crase. Muito bem, gente. Porque eu volto da Grécia. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Não é? Olha o nosso acento aqui. Sim, porque não é de Grécia. Exatamente. A Grécia exige o artigo definido. Muito bem, pessoal. Acertaram, viu? Não vão errar mais crase em relação a lugares femininos. Com as palavras casa e terra. É o seguinte, pessoal. Não vou colocar crase se as palavras casa e terra estiverem sozinhas. A crase só vai acontecer se essas palavras tiverem um modificador na frente. Eu tenho que estar especificar. Especificar. Eu tenho que estar especificando isso. Eu tenho que estar especificando qual é a casa e qual é a terra. Não liguem, gente. Faz muito tempo que eu não converso com pessoas, tá bom? Eu só digito nessa era de EAD, tá bom? Mas é o seguinte, eu tenho que estar especificando qual é a casa e qual é a terra para eu colocar a minha crase. Ou seja, se as palavras casa e terra estiverem sozinhas, eu não vou colocar a crase. Por exemplo, eles retornaram à casa. Olha, a casa aqui está sozinha, não tá? Então, sem acento. E se eu falar, eles retornaram à casa dos avós? Olha aqui algo que modifica o valor de casa. Olha aqui, eu tô falando qual é a casa dos avós. Eu tô especificando, é aquela casa, não é? Então, eu preciso da minha crase aqui. Acontece só nessas palavras, tá bom, pessoal? Casa e terra. Outro, os moradores foram obrigados a adentrar a casa. Olha essa casa sozinha aqui, certo? Não preciso. Os moradores foram obrigados a adentrar a casa.
de madeira. Olha aqui, algo que especifica qual é a casa. Não ligue para o meu rabisco, eu tô de gesso aqui, tá muito difícil de manusear um mouse, mas é isso. Ou um exemplo com terra, por exemplo. Eu vou à terra, sei lá, vou à terra. Agora, eu vou voltar à terra natal, por exemplo. Terra natal significa terra onde eu nasci. Então, eu preciso de uma crase, porque o natal aqui já modifica o valor da minha terra, tá bom? Terra que eu falo, pessoal, é uma terra qualquer, tá? Se for o substantivo próprio, terra, quando é em relação ao planeta, por exemplo, o astronauta vai voltar à Terra. Nesse caso, eu vou colocar a crase, porque terra é um substantivo próprio. Isso já fala que ela é específica, porque não tem outra terra, né, pessoal, que se chame terra. Tem Marte, Vênus, lá. Terra não, certo? Então, nesse caso, eu preciso da crase. Quando eu falo dessa regrinha aí de casa e terra, terra significa terra de chão mesmo, terra qualquer. Terra dos meus pais, terra dos meus avós. Esse terra mais abstrato, tá bom? Vamos continuar? Alguma dúvida aqui no caso e terra? Regrinha do caso e terra. E aqui a gente tem as classes facultativas, pessoal. Antes de nome próprio, por exemplo, por que a crase é facultativa antes de nomes próprios, pessoal? Porque eu posso ocultar o meu artigo feminino, meu artigo definido desse nome próprio. Como assim? Não entendi, Alessandra. Como assim que eu vou ocultar o meu artigo definido? Eu falo assim, a Maria foi ao cinema. Eu posso colocar o meu artigo aqui, né? Mas eu posso ocultar ele, que não vai perder o meu sentido. Eu posso falar, Maria foi ao cinema, certo? Se o artigo é facultativo e a crase precisa de um artigo, a crase vai ser facultativa também. Vocês entenderam? É meio matemática isso. Eu vou perguntar a Maria ou eu vou perguntar a Maria. Porque esse aqui é só a preposição. Eu estou omitindo o meu artigo. Então, aqui tem artigo e aqui não tem. Aqui só tem preposição, certo? Então, é isso. Eu posso falar assim, sei lá. A Alessandra é uma boa professora. Ou eu falo, Alessandra é uma boa professora. Agora, eu vou entregar chocolates a Alessandra com crase ou eu vou entregar chocolates a Alessandra sem crase, certo? Porque nomes próprios femininos não necessitam de crase, só se você quiser, tá bom? E é isso. Antes de pronomes possessivos femininos no singular. O que é pronome possessivo mesmo, pessoal? Vocês lembram? Pronomes que dão a ideia de posse, né? Então, é minha, sua, tua, deles, certo? Então, a minha bolsa foi roubada. Artigo aqui. Eu posso falar, minha bolsa foi roubada. Mesmo critério da regra passada. Eu posso ocultar o meu artigo, não é? Então, o bom é que se esquecer de colocar, não tem problema. Exatamente, pessoal. Crase facultativa é isso. O que vocês têm que perceber é aquela regra lá do substituir por masculino, né? Que são as crases necessárias e as crases proibidas. As crases facultativas, na dúvida, você não coloca, tá bom? Isso é o brinde vinculado à minha bolsa, vinculado à minha bolsa, vinculado a isso, tá? Ou isso é o brinde vinculado à minha bolsa. Aqui está sem o artigo, crase facultativa, tá bom? É a mesma regra do nome próprio feminino, só que com pronomes possessivos femininos. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro essa parte aqui? Podemos continuar? Bom, se ninguém fala comigo, vou passar para frente, tá bom? Expressões de tempo, pessoal. À noite, às vezes, às 5 horas, às pressas, crase obrigatória, tá bom? Iremos nos encontrar à noite, tá?
Mesma coisa, iremos nos encontrar ao amanhecer, por exemplo. Tá vendo que o ao precisa? Ao. Então, mesma coisa. Às vezes, me sinto sozinha. Aos momentos, me sinto sozinha. Hoje, às 3 horas, será a minha festa de aniversário. Isso é muito importante, pessoal, porque uma galera esquece de colocar a crase aqui, viu? Em convite, por exemplo. Então, desses últimos, é meio que uma escolha colocar ou não? Sim, é uma escolha, crase facultativa, tá bom? Depende do que você quer dizer com aquilo. Vou voltar no slide para você entender. Peraí. Tirar o story aqui. Não, tá certo. Eu ia falar uma coisa, mas eu acabei, já tá escrito assim, artigo facultativo, né? Aqui você tá falando que é a Maria, aquela Maria, vou perguntar a Maria, sem o artigo, mas o sentido não muda. Já tá escrito assim, eu que fiz bosta de voltar, mas é isso sim, é uma escolha sua, tá bom? Crase facultativo. Aqui vocês entenderam expressões de tempo? Eu tava falando de convite, né? Os convites normalmente, vem à minha festa de aniversário às 7 horas da noite, mas não colocam a crase no 7 horas, mas precisa. Apesar de 3 ser um número, 3 é um número, o horas não é. Então, às 3 horas, então eu preciso de crase, porque tem um artigo e tem o a, que indica ocasião, tá? Que indica a situação aí de quando vai ser. Vão lembrar disso? Às vezes a gente usa na redação, né? Às vezes. À noite, talvez não, às 5 horas também não, às 3 horas também não, mas às vezes eu acho importante passar para vocês o às vezes. Outros casos facultativos, como a Raíssa disse, casos que são escolha de vocês, antes da preposição até. O que eu quero falar para vocês é que o até, quando ele é usado com a preposição, ele dá uma ênfase, ele dá um estilo, é um recurso artístico para a sua frase. Eu posso falar, por exemplo, eu te amarei até o fim, ou eu posso falar para você, eu te amarei até ao fim. Nesse caso, quem que está sendo facultativo aqui? Não é o artigo. Quem está sendo facultativo é a preposição, tá vendo? Aqui só tem o artigo, e aqui tem o artigo e a preposição. A preposição aqui, ela está sendo deixada de lado, certo? Então, a mesma coisa acontece quando isso for relacionada a substantivos femininos. Então, eu te amarei até a morte, ou eu te amarei até a morte, que é como se fosse esse ao fim, entenderam? Conseguiram entender? É um recurso artístico, tá? Eu, particularmente, acho, sabe, tanto faz, né? Acho, sei lá, não acho necessário. Eu te amarei até o fim, eu te amarei até a morte, certo? Desse jeito aqui. Mas vocês que E sabem. a professora volta com as frases românticas. Nossa, é mesmo. O duro quando eu tava montando essa aula, eu pensei que vocês iam me zoar por causa disso. Mas é bom, falam que vocês estão prestando atenção. Outras expressões, pessoal. A gente falou de às vezes, às 3 horas, à noite, não é? Expressões que indicam um modo, às pressas. É o modo que você corre, por exemplo. Eu corro às pressas, certo? À medida em que significa uma proporção. À medida que você estuda, você aprende. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende. É uma proporção, tá? À vista, quando é em relação a dinheiro, eu vou pagar essa compra à vista. A moda de, que significa uma cópia. Então, por exemplo, eu pinto a moda de Van Gogh, certo? Eu pinto inspirada por Van Gogh, de acordo com Van Gogh. Isso acontece em pizza também, sabe, pessoal? Quando vocês vão lá pedir na pizzaria, a pizza, a moda da casa, porque é o que ela faz de melhor, certo? A espera de também, estou à espera de um resultado, por exemplo. A procura de, estou à procura de um emprego.
às escondidas, eu saio para ir a festas escondidas. Essas expressões sempre terão crase, tá bom, pessoal? Então, e tem uma supressão da expressão a moda de. Como assim? Eu escrevo a moda de Machado de Assis, então eu vou escrever de acordo com ele, né? De acordo com o que ele escreve, eu vou escrever inspirada por ele, adorando a escrita dele, certo? Então eu posso suprimir as palavras moda de. Então eu escrevo a Machado de Assis. Mas, Alessandra, Machado de Assis é um cara. Eu não posso colocar a crase na frente de um substantivo masculino. Machado de Assis era um homem. Mas, lembre-se, eu escrevo a Machado de Assis. Eu estou suprimindo a palavra moda, que é feminina, tá bom, pessoal? Então, eu escrevo a Machado de Assis com crase. É uma elipse, tá bom? É uma supressão. Certo? Entenderam essa parte? E aqui eu trouxe exercícios. Vamos juntos? Nós temos 10 minutos. Vocês têm aula no próximo horário? Alguém marcou? Eu tô pensando em usar também. Se não for muito. Mas enfim, vamos lá, a gente vê como vai ficar o nosso tempo. Eu compro sempre à vista, nunca a prazo. Vamos ver. Esse primeiro A e esse segundo A. Primeiro A, tem crase ou não tem? O prof de biologia não respondeu até agora. Não, tudo bem, a gente deixa para a próxima. A com crase, tem crase. Nunca a prazo. A prazo tem crase ou não tem crase? A Fernanda disse que tem. O segundo, Fer. Prazo, ele é menina? Cuidado, hein? Crase só acontece na frente de meninas. Prazo é homem. O prazo. Nunca a prazo. Esse segundo A não tem crase, tá bom? Segundo exercício. Ela fez referência à tarefa feita por nós. Eu faço referência a alguma coisa. Esse tem ou não? Tá tudo certo? Tem, eu acho. Acho que não. Sim. Vamos lá. O que a gente faz para saber? Ela fez referência à tarefa feita por nós. Vamos substituir por um homem. Ela fez referência ao exercício feito por nós. Ao exercício. Então, tem crase, porque se eu formo ao no masculino, eu formo crase no feminino, tá bom? Raíssa, tudo certo? Tudo, né? Acho que sim. Deu para entender a explicação. Se quiserem responder no áudio, para mim, fico feliz de ouvir a voz de vocês. Olha, crase de lugar, hein? Esse casal vai à Índia para lua de mel. Vou lá, volto da crase. Tem ou não? Exatamente, muito bem. Crase A. Ela se dedica muito à empresa na qual trabalha. Vamos substituir por um masculino. Ela se dedica muito ao trabalho. Se eu formo ao, eu formo crase? Sim, muito bem. Sim, não conheço as pessoas que saíram. Tem ou não? Não conheço as pessoas. Vamos substituir o masculino? Não conheço os humanos que saíram. Os humanos. Quem conhece, conhece alguém e não conhece a alguém. Tem não. Não tem não mesmo. Não conheço isso, simplesmente. Não conheço os humanos. Não conheço as pessoas.
tá bom? Vai dar certo, Raíssa, tamo junto. Vai dar certo, tá bom? Próximo. O moço apresentou a esposa. Essa é pegadinha, hein? O que vocês acham? Essa eu vou explicar para vocês. Não tem de novo, mas depende do sentido que você quer dar para essa frase. O moço apresentou a esposa. Apresentar a esposa sem crase significa que ele tem um amigo lá e ele vai apresentar a esposa dele. A esposa dele tá aqui do lado, ó. Vocês estão vendo? A esposa dele tá aqui do lado. Ele vai falar assim: essa é minha esposa, certo? Ele está apresentando a esposa. Mesma coisa seria: o moço apresentou o irmão, certo? Então o irmão dele tá aqui, apresentou o irmão. Agora, se eu coloco crase aqui, apresentou a esposa. A esposa tá aqui, ele vai apresentar o amigo dele para a esposa e não a esposa para o amigo dele. Ou seja, vamos substituir por um masculino. O moço apresentou ao irmão, apresentou alguém ao irmão. Cuidado com isso, tá bom? Então significa que o irmão dele tá aqui, ele vai pegar o amigo dele, vai apresentar o amigo ao irmão e não o irmão ao amigo. Viu? Um risco muda a frase toda, exatamente. Mas vocês entenderam, pessoal? Nesse caso depende do sentido, tá bom? Aqui, ó. Ai, porque esse porquê foi uma dúvida ou foi só uma... Ai, porque português? Foi uma dúvida, Mari, você entendeu? Deu para entender, beleza. Ele não obedecia àquele regulamento. Olha a crase aqui no aquele. Isso aqui, pessoal, eu vou falar a resposta, mas isso aqui depende se você entendeu a aula de regência. Por quê? Na nossa linguagem coloquial, a gente fala assim: eu obedeço o meu pai. Mas, na linguagem informal, o certo é: eu obedeço ao meu pai, certo? Se eu tenho um ao formado, eu tenho uma crase formada no feminino, tá? Então, ela não obedecia àquele regulamento, porque obedecia exige uma preposição a. Mas regulamento, Alessandra, regulamento é um homem. Regulamento não é feminino. Como assim? Então, igual eu falei para vocês, crase é uma fusão. Vai ser a fusão da preposição com o primeiro a do aquele, simplesmente. A crase é a junção de dois as. Nesse caso, é a fusão da preposição a com o primeiro a do aquele, certo? Essa é a lei a qual fiz alusão. Ó, dica para vocês. Fazer alusão. Quem faz alusão a alguma coisa ou a alguma coisa? Depende de regência. Tem crase ou não? O que vocês acham? Substitui aqui, ó. Esse é o artigo a qual ou ao qual? A com crase, o João falou. Raíssa acha que sim, isso. A qual fiz alusão. Muito bem, pessoal. Vocês conseguiram fazer os exercícios da Alessandra. Não são exercícios fáceis, tá? Mas façam de novo em casa, mandem as dúvidas para mim. E aqui eu tenho um texto científico e técnico. Acho que já deu meu horário, né? Alguém mandou link? Senão eu vou dar essa matéria, que é rapidinha. Pessoal, eu vou dar. Eu acho que não... Não sei se apareceu. Ah, eu tenho menos de 1 minuto. Oh my God. E se eu criar outra reunião, hein? A gente fica um pouquinho. A gente pode até fazer mais exercício de crase, vocês querem? Ou não, deixa pra próxima. Eu entendo se vocês não quiserem mais ficar aqui comigo. Eu topo, o João topa. Sim. Ó, a gente pode fazer exercício de crase, a gente dá essa materinha e a gente fica fazendo exercício. Vou criar outro link, então, tá bom? Aí vocês ficam comigo. Já volto. Já mando lá no nosso grupo. Vou mandar no nosso grupo para não dar trampo. Lá no outro do cursinho, tá bom? Para ninguém ver que eu tô roubando aula.
Meu Deus, essa aula está sendo gravada. Ok, estou sendo explanada. Já falei do meu plano infalível. Enfim.